Fala, seus mal diagramados, 2026 é logo ali, meus amigos, e a previsão para o resultado eleitoral não parece nada promissora, principalmente para o legislativo, que mantém a tendência de eleger apenas doidinhos de bairro, drogadinhos e influencers digitais lacradores. É lastimável, mas é o que metade da população parece gostar, seja por identificação ou por admirar falastrões que são porta-vozes dos pensamentos mais deploráveis da nossa sociedade. Veja o exemplo de Marquinhos Duval, o senador capixaba que jura ter provas sigilosas para derrubar o governo, mas assim como qualquer maluquinho de podcast, nunca apresenta absolutamente nada e fica por isso mesmo. O cara é uma farsa, uma fraude, que apareceu para o mundo jurando que era integrante da SWAT numa entrevista para o Jô Soares e passou anos rolando no palco como se fosse um cachorro para mostrar o que seriam as técnicas que ele usava na polícia de elite norte-americana. Mas assim como o Bolsonaro, ele foi ganhando espaço na mídia com essas idiotices e atraiu milhões de bobos alegres que ficam de duraço ao verem homens de uniforme e com o histórico de trabalhar em forças de segurança. Mas como senador, ele foi até pior. Ao invés de ficar rolando pelo chão do Senado, ganhou fama primeiramente manjando a do Flávio Dino e depois pelos vídeos que grava com os olhos dilatados e uma feição de quem misturou conhaque e tarja preta antes de ligar o celular. Geralmente ele fala um monte de nada com coisa nenhuma, mas dessa vez ele foi mais longe no fascismo e propôs que quem recebe Bolsa Família deveria perder o direito ao voto. O Estado tem que fazer por mim e tal. Fazer por você o bicho. Não é o Estado que tem que fazer por você, é você que tem que fazer pelo Estado. Um dos projetos que eu ainda sonho em ter é quem recebe Bolsa Alimentação, Bolsa Família, Bolsa não sei o que lá mais, não pode votar. Claramente é inconstitucional. Bolsa Família é projeto regulamentado por lei que não suprime direito político dos beneficiários. Fora que o sufrágio universal é cláusula pétrea e dá o direito à igualdade entre todos os cidadãos na hora de votar. Cada cidadão, um voto, com o mesmo peso, independentemente se é mendigo ou bilionário. Não me surpreende que um senador, já no fim do mandato de 8 anos, não saiba nem o básico que deveria para honrar os R$44 mil mensais que recebe, fora os benefícios absurdos que ajudariam a engordar o Bolsa Família de milhares de cidadãos necessitados. Por essa vagabundagem, sim, eu defendo que cidadão como ele, por exemplo, perca o direito ao voto. E veja se, por exemplo, um como esse Marcos Duval propõe retirar o direito ao voto de milionários que mantêm dívidas altíssimas com a União, contraem empréstimos no BNDES e não pagam e vivem pendurados em benefícios do Estado. Jamais. E sabe por quê? Porque isso aí tem método. Atacar o Bolsa Família é acenar para o eleitor que compõe o que eu chamo de nacional-taxismo, um movimento brasileiro que vive de bravatear soluções ridículas para problemas difíceis e culpar o pobre e o Nordeste por todos os problemas atuais do país. Se reeleger como senador ele não vai, mas mantendo essa linha, Mike da SWAT já garante mais 4 anos pelo menos como deputado federal para continuar a gravar vídeos com olhos arregalados de tanto conservadorismo e patriotismo. O lado bom é que cada vez mais essas figuras deixam claro o que pensam sobre os mais pobres e a gente para com essa falácia de que quem votou nesses sujeitos foi enganado. Cada vez menos esse argumento cola. Veja, por exemplo, o que o Tarcísio falou no encontro promovido pela Galápagos Capital em parceria com a Arco Advice, ocorrido em 28 de março. O governador de São Paulo criticou a agenda política do governo federal e comentou que a isenção de impostos para aqueles que recebem até R$5 mil
era um retrocesso. Ele ainda criticou o que chama de perseguição ao ex-presidente Bolsonaro e aos patriotários participantes do 8 de janeiro. Dá pra esperar alguma coisa diferente vinda do cara de areia mijada? Não. É notório que um político como esse jamais atuaria em prol de quem recebe menos, já que isso automaticamente vai pesar no bolso daqueles que ganham mais para compensar o que deixará de ser arrecadado nas faixas salariais que recebem a isenção. Só que ele não esperava ouvir uma resposta tão contundente vinda do ministro Fernando Haddad. Haddad, que também estava no evento, foi direto ao ponto, sem rodeios, mas com uma elegância que lhe é peculiar. E mais uma vez, teve que explicar o óbvio. E qual que é o óbvio? Que só é possível julgar uma tentativa de golpe que foi fracassado. Se tivesse dado certo, quem estaria chorando agora seriam os meus filhos, e não os filhos da Débora, do Clezão e da parideira de Ji-Paraná. Além disso, Haddad insinuou que Tarcísio nunca teve coragem de dar uma declaração sobre o que pensa do período da ditadura militar que enfrentamos, e que talvez o planilheiro nem se importe tanto assim se há ou não democracia no país. Olha, aí tem uma diferença de cultura, né? Para mim, esse debate é relevante. Eu não acredito que não seja um tema correto julgar um presidente que tenha tido o comportamento que o Bolsonaro teve. Talvez para o Tarcísio não seja relevante o ambiente ser democrático ou não ser democrático, até porque eu não sei qual a opinião dele sobre a ditadura militar até hoje. Acredito que deva ser favorável. E é assim mesmo que tem que rebater as provocações dessa turma, principalmente agora que Tarcísio pavimenta a estrada para o Planalto, se não em 2026, talvez em 2030. Ele finge moderação, tem o apoio do mercado financeiro e da mídia hegemônica, mas é apenas um Bolsonaro mais eficaz e inteligente. Eu nem vou falar que é um Bolsonaro de banho tomado, porque nenhum nem outro parecem ter alguma higiene. Defende a mesma pauta fascistoide do Jair, porém tem um vocabulário mais amplo para enganar aqueles que adoram ser enganados pela aparição de novos caçadores de Marajá. Lula também subiu o tom em relação a uma perguntinha capciosa sobre viagens da primeira-dama Janja. Enquanto o senhor estava lá no Japão e agora no Vietnã, uma coisa que virou motivo de crítica no Brasil foi a viagem da primeira-dama antecipada lá ao Japão, né? A oposição reclamou e houve críticas. Eu queria saber o que o senhor achou dessas críticas e se o senhor acha importante divulgar as viagens da primeira-dama com antecedência e os gastos nessas viagens. Primeiro que a minha mulher não é clandestina. Ela não faz viagem apócrifa. Ela foi convidada para fazer uma viagem e não foi pouca coisa. Ela viajou a convite do companheiro Macron para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza. Como jornalista, eu concordo que a repórter tenha o direito de fazer a pergunta que quiser sobre o que quiser. E o presidente pode responder como bem entender, desde que seja mantida a educação entre ambas as partes. A questão aí é que, mesmo que você não simpatize com a Janja e de vez em quando ela parece mesmo meio deslumbrada, a imprensa e a direita perseguem a primeira-dama de uma maneira bem misógina, tá? Eu garanto que essa mesma galera que chama a Janja de esbanja, de canja, não veria problema na extravagância da Nancy Reagan, que no momento de recessão econômica dos Estados Unidos vivia ostentando o vestido do Oscar de la Renta, redecorando a Casa Branca e viajando para o casamento de Charles e Diana. No mais, a gente também pode usar uma frase do próprio Ronald Reagan para responder essas críticas que a Janja recebe toda semana. Baseado no que eu leio nos jornais, eu seria incapaz de gostar até de mim mesmo. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Threads, no Blue Sky. Sigam a gente por lá e não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que ainda enxergam alguma qualidade no mandato de gente tipo Marcos Duval, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.